Olá, amigo, amiga, irmão, irmã, seguidor aqui do canal Meu Alvo é Ação. Bom estarmos juntos novamente para meditarmos, refletirmos na luz das Escrituras novamente em Salmos 37. Hoje a nossa leitura é a partir do versículo 21 ao versículo 31. Você é meu convidado, minha convidada para estarmos juntos. Quero deixar meu convite, ainda se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, para que todas as vezes que sair um vídeo novo aqui no canal, você possa estar recebendo as notificações. E se você já é inscrito e esses vídeos têm abençoado a sua vida, comenta, compartilha, abençoa. Diz assim a leitura: o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo compadece e dá. Porque aquele que abençoa herdarão a terra, e aquele que forem por ele amaldiçoados serão desraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita no seu caminho. Ainda que cada caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustenta em suas mãos. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas desobediência dos ímpios será desraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, e sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. Então, nós vemos aqui o próprio Deus falando através de Davi e confirmando sobre o seu cuidado, sobre o seu amor e o seu prazer de estar cuidando daquele que é justo. Então nós podemos meditar sobre essa passagem, a justiça de Deus, suas recompensas e suas advertências. O que Deus fala sobre a sua justiça? E por mais que nós hoje duvidemos, não cremos ou fazemos pouco caso, porque achamos que Deus não existe, nós vemos que a sua justiça e a sua destra fiel permanecem nos nossos dias. E quando o homem tenta desafiar a Deus, ele sempre sai perdendo, prejudicado e até mesmo, muitas vezes, ele desce à sepultura. Porque a Bíblia já nos adverte: de Deus não se zomba. E muitos homens, muitas mulheres, em todas as gerações, desafiam e querem repudiar o nome de Deus, achando que eles são superiores a um Deus invisível que não existe. E as Escrituras nos advertem sobre o que pode nos acontecer se caminhamos por essa trilha. Porque a Bíblia nos mostra que Deus realmente nos existe. A história da humanidade aponta para a existência de Deus. E o fato de eu crer ou não, isso não muda que Deus existe. A justiça divina e a diferença entre os justos e os ímpios. Os ímpios tomam emprestado e não pagam, mas o justo se compadece e dá. Salmos
37, 21, quando nós começamos a nossa leitura de hoje. O contraste inicial é forte. Os ímpios vivem de maneira egoísta, sugando recursos e não cumprindo a sua palavra, enquanto o justo é generoso, refletivo, de caráter de Deus. Essa diferença não é apenas ética, mas espiritual. Quem anda com Deus tem a sua vida moldada pela misericórdia e fidelidade. Por isso a Bíblia nos aponta e fala: e verás a diferença daquele que serve e daquele que não serve. E aqui o salmista aponta uma clara evidência de que serve a Deus e de que não serve. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo compadece e dá. Por quê? Sobra? Não, porque ele sabe que tudo que vem às suas mãos, Deus assim o concedeu. E ele compartilhando com o próximo nunca vai lhe faltar, porque a Bíblia nos fala que Jesus é o pão da vida, Jesus é a fonte de água viva. Então nós vemos que Jesus, ele se mostra algo que nós não conseguimos imaginar nem palpar, o multiplicador da sua multiforme graça. Jesus reforça isso em Mateus 7,20. Portanto, pelos frutos conhecereis. A justiça divina se manifesta nas obras e no testemunho visível dos que pertencem ao Senhor. Então, nós podemos aqui observar que o próprio Jesus fala: portanto, pelos frutos conhecerei as árvores, dando então assim uma continuidade sobre os Salmos 37, 21. Olha, a árvore boa vai produzir bons frutos, a árvore má vai produzir maus frutos. E as Escrituras estão aqui para expor essas coisas. A recompensa da justiça. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quando nós lemos agora em Salmos 37, 25. Essa promessa não significa ausência de lutas, como nós vemos hoje muitas igrejas prometendo: vem para cá que você vai ter carro, vai ter casa, só que não fala que você vai ter enfermidade, não fala que você vai ter lutas, não fala que vai ter pessoas contrárias a você, iludindo em todo o tempo você, para que você ache que o Evangelho e as coisas de Deus são simples, mas na verdade são diferentes. Mas a certeza de que Deus sustenta os seus. Ele provê não apenas o alimento físico, mas também sustento espiritual. O apóstolo Paulo declara em Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória de Cristo Jesus. O meu Deus, ou seja, o Deus que Paulo já antes só via falar, mas quando encontrou-se com Jesus a caminho de Damasco, parou de falar o Deus dos judeus, o Deus dos hebreus, e agora ele é meu Deus. Eu tive uma experiência com ele, eu sei o que ele pode fazer. Não é a minha credulidade que vai limitá-lo, não é a minha carne que vai limitá-lo, não são as minhas ações que vão limitá-lo, porque ele é um Deus poderoso. Martinho Lutero, comentando sobre a providência divina, escreve: tudo o que recebemos de Deus é pura misericórdia, não fruto de mérito. Por isso, podemos viver confiantes de que o Pai não abandona aquele que confia nos seus filhos. Engraçado, quando o mundo fala que você precisa conquistar, batalhar, o Evangelho nos aponta um caminho diferente. Não é por méritos, mas é pela misericórdia de Deus que a gente alcança a graça de Deus. Não é pelo nosso próprio esforço. Porque se fosse assim, Bill Gates, Elon Musk, homens
ricos milionários na face da terra, certamente alcançariam benevolência muito maiores, porque eles podem fazer muito mais pelo seu próximo. Mas não, aqui Jesus vai ao contrário às regras desse mundo, contrário ao padrão que esse mundo estabelece. Então, nós vemos que Martinho Lutero reforça isso. Tudo que recebemos de Deus é pura misericórdia, não é fruto de mérito. Eu acho, eu faço, e acontece. Não. Misericórdia de Deus, fidelidade de Deus. O caminho da justiça é seguro. O Senhor firma os passos dos homens bons, e seu caminho se compraz. Salmos 37, versículo 23. O próprio Deus está de olho no justo. O próprio Deus está cuidando do justo. O próprio Deus está caminhando com o justo. A vida do justo não é perfeita, mas está afirmada no Senhor. Mesmo quando tropeça, não fica caído, porque a mão de Deus o sustenta. No versículo 24 observamos isso. A segurança não está na capacidade humana, mas na fidelidade divina. A capacidade não está na condição humana, mas na fidelidade divina, na fidelidade de um Deus poderoso. Agostinho, certa vez, afirmou: não é a ausência das quedas que distingue o justo, mas a confiança no Deus que o levanta. Eu não estou isento de tropeçar e cair. Eu não estou isento de errar e falhar, porque eu sou humano, pecador, e assim como Davi errou e pecou, mas se arrependeu, e com isso houve um grande trabalhar de Deus na vida de Davi, ao qual, até nos dias de hoje, Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Arrependimento, mudança de vida, é isso que Deus espera para nós. As implicações de ignorar a justiça de Deus. O Salmo deixa claro: aqueles que rejeitam a justiça e acolhem a destruição. A desobediência dos ímpios será exterminada. Quando observamos essa passagem no versículo 28 do texto do capítulo 37, o apóstolo Paulo afirma também em Gálatas 6,7: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também colherá. De Deus não se zomba. Não vos enganeis. E muitos homens indo por esse engano, achando que zombar de Deus, fazer pouco caso de Deus, vai lhe atrair bênçãos, vai lhe atrair... Não, na verdade está atraindo para si maldição sobre a sua casa, sobre a sua cabeça. Ignorar a justiça divina é viver como se Deus não existisse, mas isso não cancela da realidade de ter um juízo virá. Timothy Keller observou: ignorar a justiça de Deus é contrair a vida sobre a areia. Mais cedo ou mais tarde, a tempestade revelará a fragilidade desse firmamento. Timothy Keller fala: olha, se nós construirmos uma vida distante de Deus, distante da justiça de Deus, estamos construindo uma vida em cima da areia. Quando vier uma tempestade mais forte, nós vamos ver esse alicerce ruir, cair, ser destruído. E é isso que o próprio Paulo fala aqui no versículo 7 de Gálatas: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Que a gente venha observar isso, que a gente venha não desejar isso para nossas vidas, mas que a gente possa estar cada vez mais próximos de Jesus. A lei do coração. A lei do seu Deus está no seu coração, e seus passos não vacilarão. Salmos 37, 31. O justo não apenas conhece a lei, mas a guarda no seu coração, de modo que a sua vida
é guiada pelo amor e o temor do Senhor. Essas promessas ecoam Jeremias 31, 33, onde Deus promete escrever a sua lei no coração do seu povo, ou seja, para que o povo não se esqueça da aliança que fez para com Deus, e para que Deus possa lembrar ao povo da aliança a qual Deus sustenta para com este povo. E para concluirmos, o Salmos 37, 21 a 31, nos mostra que a justiça de Deus é um alicerce inabalável. Aos justos garante provisão, segurança e descendência abençoada. Aos ímpios assegura julgamento e ruína. Dois caminhos diferentes, duas trilhas que Deus nos dá a opção. Ou seremos considerados justos aos seus olhos, ou seremos considerados injustos e nós teremos as nossas consequências, ou nós teremos as nossas bênçãos. Ignorar a justiça de Deus é caminhar para a perdição, mas confiar nela é andar em esperança. O convite do salmista é claro: escolha a vereda da justiça, porque nela está a vida, a paz, a herança eterna em Cristo Jesus. Essa escolha eu e você temos que fazer. Ninguém vai conseguir fazer, mas que nós possamos escolher aqui Deus sagrado, que é andar debaixo da sua justiça, debaixo da sua companhia, debaixo da sua graça. Que Deus possa vos abençoar e que este vídeo possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus, a gente se encontra aqui no próximo vídeo para a honra e glória e edificar a sua vida em nome de Jesus. Amém.